Bom dia, mulheres. Meu nome é Bianca. Espero que tenham tido uma boa semana. Para quem não me conhece, eu sempre compartilho um devocional aqui nos domingos. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é uma palavra que diz assim: Deus está em tudo mesmo, no bom, no mal, em todo tempo. Essa palavra o Senhor me deu de segunda para terça dessa semana que passou. Eu ia regressar para o trabalho na terça-feira e tava orando, né? Depois de 2 semanas, eu fiquei 2 semanas doente. Desde o dia 21 eu fiquei doente com Covid, 21 de dezembro. E na semana anterior a essa do 21, eu tive um problema no meu trabalho. Me afetou muito, muito, muito. Eu fiquei mesmo desestruturada com o que aconteceu, me pegou de surpresa. Logo em seguida eu fiquei doente. E na terça-feira, dia 3, eu tava voltando, né, dia 4 eu ia voltar pro trabalho. Aí eu tava, né, orando, pedindo a Deus que me ajudasse. Tava nervosa, assim, um pouquinho, né, a gente não sabe o que ia acontecer. Aí eu dormir, assim, me deitar e comecei a conversar com Deus, falar, Senhor, me ajude, né, me dá uma palavra, me guia, toma controle de todas as coisas. E o Senhor começou a me ministrar e me trouxe a palavra. Me trouxe a história de José. Me trouxe José à mente. Aí eu fiquei pensando, né, Senhor, que José foi preso, foi vendido pelos seus irmãos. A história de José está no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu, né, encorajo vocês que leiam. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, né, pro Egito. Dizem que ele tinha 14, 17 anos, que era jovem, foi vendido, foi vendido pro chefe da guarda do faraó, Potifar, né? O Senhor colocou favor diante dele porque disse que Potifar agradou muito dele e colocou ele como mordomo, colocou sua casa no controle das mãos de José. E a esposa de Potifar, lamentavelmente, se assanhou, né, com o José, e o José não cedeu e ela o acusou de algo que ele não fez, e ele foi parar na cadeia. Lá ficou na cadeia e depois de um tempo na cadeia, ele revelou o sonho, porque o copeiro e o cozinheiro foram acusados de uma coisa lá e foram terminar na cadeia. E depois de um tempinho, um deles teve um sonho. Um teve um sonho cerca de uma canasta com pães, o outro com outro sonho. E José falou, esse sonho significa que você vai morrer, e esse significa que em 3 dias você vai morrer, e esse que você vai viver, você vai ser perdoado. E assim foi. E o copeiro, que eu acho que foi o que sobreviveu, saiu da cárcere e José falou, acorda, se lembra de mim quando você for falar pro faraó, né? Que eu fiz esse bem pra você. Porque ele ainda estava lá na cadeia. Passou um tempo, o faraó teve o sonho, né, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias de milho e outras bem secas. E ninguém no reino conseguia desvendar o que significava aquele sonho. Até que o copeiro se lembrou e falou, na prisão que não estava lá, eu conheci essa pessoa que ele interpretou esse sonho e foi verdade. E o faraó manda trazer ele. E o faraó revela o sonho para o José, e o José fala, eu vou ter com Deus, meu Deus, e eu vou lhe revelar, o que o Senhor me diga eu vou te dizer. E então ele fez. E o faraó falou, então, já que o que eu tenho que fazer são 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, temos que, nos 7 anos de fartura, nos preparar para esses 7 anos de escassez. Então, temos que guardar também alimentos em celeiros e guardar tudo, isso também serve pra gente de exemplo, tá, gente? Quando nós temos fartura, no período de fartura na nossa vida, nós temos que ser sábios e não gastar tudo ou contar como se isso fosse sempre assim. Nós temos que guardar, fazer uma provisão, porque temos que considerar também o dia bom, também temos que considerar o dia mau, porque todos eles vêm. O livro de Eclesiastes diz, né? Tem tempo para tudo.
Aí eu fiquei pensando, falei, tá, José. E o Senhor me dizia, eu estou no meio de tudo. Aí eu falei, aí eu fiquei pensando, né? Aí depois veio Jó. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo e era meu servo, ele era justo, era bom, fazia tudo bem. Mas ele passou o que ele teve que passar. Aí eu fiquei pensando, e essa palavra retumbava, né? Eu estou no meio de tudo, eu estou no meio de tudo. Me trouxe Jesus, olha meu filho, tudo que ele teve que passar. E eu ficava pensando, né? Eu falei, ok, Senhor, o que tá acontecendo? O que vai acontecer, né? Aí o Senhor me disse, eu estou no meio de tudo. Aqui tá dando trovoada, gente, não sei se vocês estão escutando. Eu estou no meio de tudo, de tudo. José foi vendido como escravo, mas eu estava ali. Jó perdeu tudo, mas eu estava ali. E quando você retém a sua integridade e confia no processo, eu posso mudar tudo para o bem. E me trouxe a passagem de Jeremias 18, do oleiro, né? Quando ele fala para Jeremias, baixa até a casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. E quando chega lá, ele tá vendo o oleiro trabalhar com barro, e ainda o oleiro trabalhando, ainda assim, quando ele tá fazendo o vaso, né, o jarro, não sei, se desmorona ainda na mão do oleiro. E aí o oleiro volta e faz de novo como ele queria. E ele fala assim, como esse barro na mão desse oleiro, assim é o povo de Israel nas minhas mãos. Você acha que eu não posso restaurar, refazer? Aí eu fiquei pensando, né? Falei, é verdade, Senhor, tu pode todas as coisas, né? Ele dizia, eu estou no meio de tudo, eu não necessito advogado de defesa, eu não necessito que ninguém fale que eu sou bom, perfeito e tudo. Eu sou Deus e eu farei o que tenho que fazer e chegarei a ser aquilo que eu tenho que chegar a ser. Esse é o meu nome. E eu fiquei escutando, gente, foi bastante profundo para mim, eu vou ser bem sincera, porque era muito claro o que eu entendia de tudo isso. Me dizia, eu estou no meio de tudo. Eu estou no meio de tudo e para tudo tem um tempo. E ele me disse, o barro, por mais que ele faça aquele jarro, aquele vaso lindo, mas só pode ser usado depois que vai pro forno. O barro você pode fazer o desenho que você quiser, mas para você poder usar aquilo, você tem que levar pro forno. Tem que entrar numa fornalha. Depois daquela fornalha é que aquele material vai estar apto para o uso. E se não está, vai ter que ser quebrado e refeito e voltar para o forno de novo. Mas com tudo e com isso, eu estou ali. Eu estou em tudo. Essa é a palavra que sempre estava retumbando. E eu fiquei, né, meu Deus, que me espera, né? Que me falta ainda. Porque eu entendi que Deus estava me reassegurando de alguma coisa, me reafirmando sobre algo. E eu falava, Senhor, o que mais falta acontecer? Aí ele voltou, né? Eu fui refletindo sobre a vida de José, tudo que ele atravessou. Mas ele reteve a sua integridade. Jó reteve a sua integridade, né? Não começou a fazer coisa louca, pensando que Deus não estava mais com eles e fazer coisas assim. Não. Eles retiveram a sua integridade. Ele estava com Jonas na barriga daquele peixe grande. Ele estava com Paulo. O ministério de Paulo foi praticamente todo dentro de prisões. E ele dizia, eu estou em tudo. E se alguém pergunta onde eu estou, se alguém pergunta onde está Deus no meio de toda essa situação, eu estou no mesmo lugar que eu estava quando crucificaram o meu filho. Ainda que meu filho me pediu, pai, passa de mim essa copa, se é possível, senão que se faça a tua vontade, eu tive que fazer ele passar. Tinha um propósito maior que viria a acontecer se ele passasse por esse processo. E eu honrei, como eu honro a todas aquelas pessoas que confiam em mim. No meio do problema, eu estou em tudo, diz o Senhor.
E não se trata... o Senhor está à distância de uma oração. E eu sei que às vezes a gente não entende o processo, né? A gente não entende o que está acontecendo, por que está acontecendo. E a gente começa a orar e às vezes a gente já não sabe nem mais como orar. Quando eu não sabia mais como orar, eu ajoelhava, botava a cabeça no chão e chorava e dizia: só quero ficar na sua presença. Eu já não sei como orar, porque o meu desespero era assim: eu tenho que fazer algo para mudar isso. Eu achava que era eu. Eu tenho que fazer algo. Talvez eu não estou orando bem. Talvez eu estou fazendo alguma coisa errada que não está mudando esse processo. Então eu falava: Senhor, eu não sei mais nem como orar para te pedir, porque eu achava que era eu achava que eram minhas lágrimas, que eu não tinha chorado o suficiente, que eu não tinha orado da forma correta, que eu não estava fazendo, e não se tratava de mim. Deus me dizia: tudo tem um tempo, uma forma, um modo. Não é você. Suas lágrimas não vão me impedir ou fazer que eu mude o plano que eu tenho para você. O que tem que acontecer vai acontecer. E se você confia, aguenta, confiando ali, descansando, tudo vai terminar tranquilo, tudo vai terminar bem. E o bem de Deus não necessariamente é o mesmo bem que nós pensamos que é o bem. O resultado, às vezes, né, como diz em Isaías 55, que ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são meus caminhos, diz Jeová. Como são mais altos do que o céu, como são mais altos os céus que a terra, assim são meus caminhos, mais altos que vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que vossos pensamentos. Isso é Isaías 55, 8. Então, nós não vamos entender, nós não podemos encaixotar Deus e tratar de dizer: não, Deus é assim, a gente figurar Deus, né? Não, eu já sei como é Deus, com essa oração a gente faz assim, com aquela oração a gente faz assado. Não. Porque não somos nós, é Deus. Se nós realmente dizemos: Senhor, eu quero, né, fazer a sua vontade, eu quero te seguir, eu quero te obedecer, então a gente não pode tratar de manipular uma situação, porque a gente faz, a gente trata de fazer, a gente tenta. E não é que seja porque a gente, né, uma forma maldosa, não, mas a gente às vezes não aguenta, né, tá doendo, a gente vai lá: Senhor, muda, câmbia, faz isso acabar, a gente não tá aguentando, a gente não, tem um tempo. Isso foi o que ele me mostrou, tem um tempo pra tudo. Confie em mim, porque eu tô nesse processo, eu tô ali, eu tô em tudo. Mas eu provo, mas não tento. Isso foi outra coisa que o Senhor me falou. Eu não tento. Eu provo, mas eu não tento. Como diz em Pedro, né? Que trouxe essa passagem. Aquele que é tentado, não diga que de Deus ha sido tentado, senão que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio pecado que habita na nossa carne. Isso é o que acontece quando nós nos sentimos tentados, que a gente sempre pensa: está sendo atacado, o inimigo está me atacando porque eu estou sentindo vontade de fazer. Não. Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a ter um ponto de referência. Então, a nossa carne tem essa referência aqui. Agora, antes a gente fazia isso, a gente não tinha uma consequência, a gente não tinha, né, uma referência. Ao ter essa referência, a gente se sente confrontado. E a gente diz que a gente está sendo atacado. Não necessariamente é um ataque, gente. É simplesmente essa guerra do corpo, da carne e do espírito. Porque agora o espírito habita em nós. Agora o Espírito de Deus habita em nós. Então nós temos essa luta. E aquilo que a gente alimentar mais é o que vai prevalecer. Então, nós temos que alimentar o nosso espírito. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é assim: olha, tira fora toda a culpa. Se você está atravessando um momento muito difícil, que você não entende, e você já não sabe mais como orar, porque você já pediu, você já fez, só espera em Deus. Vai acabar? Vai. Se você busca dele, você vai escutar as coisas que ele vai te falar nesse processo. E você vai crescer, você vai entender mais adiante. Ou talvez
né? Não entenda, mas a gente aceita. Eu não creio que Jó entendeu por tudo aquilo que ele passou, porque ele não viu aquela conversação de Deus com Satanás, né? Mas ele aceitou. E ele entendeu, ele viu a magnitude de Deus. Ele entendeu que não era porque ele fazia tudo correto, oferecia os sacrifícios e mantinha a sua religiosidade em dia, que privou ele de passar pelas coisas que ele tinha que passar. Sem embargo, quando tudo aquilo acabou, ele compreendeu a magnitude de Deus e a sua humildade, eu acho que ainda foi ainda maior que a anterior, assim como as bênçãos que ele recebeu. E José também passou tudo aquilo, foi vendido, ficou longe da sua família, mas ele foi posto como segundo depois do faraó, salvou nações porque ele proveu comida. Isso foi uma forma de Deus também. Salvar todos aqueles povos que vieram até o Egito buscar comida. Foi provisão que o Senhor fez. Veio a fome? Veio. Mas o Senhor fez provisão. Se José não fosse obediente ou diligente, aquela provisão que Deus fez não ia servir de nada. Mas aí foi onde Deus viu, ó, esse filho meu é diligente. E reteve. E assim pode abençoar várias nações, incluso a nação do seu pai, que regressou com seus irmãos. Depois ele fez os irmãos deles viverem ali com ele, seu pai, e teve sua família, e os tempos dele foram felizes. Então, eu só quero que você saiba assim, se nós estamos atravessando alguma dificuldade, não é porque Deus nos esqueceu. Não é porque Deus nos abandonou, e não necessariamente porque você está fazendo algo errado, ou não está orando bem. É porque nós temos que passar por certas coisas na nossa vida. Nós temos que ser forjados no fogo, na fornalha. Nós somos barro na mão do oleiro. Ah, não tem outro lugar melhor para estar que na mão dele. Quando ele limpa nossas impurezas, ele limpa o barro, ele contorna, ele faz, e depois vai para o forno. Depois que sai do forno, você pode colocar água que não vai destruir. Você pode colocar grãos que vai reter. Você pode colocar flores. Você vai estar preparado para ser usado. Se nós nos colocamos na mão dele e deixamos que ele maneje, né, conduza a nossa vida. Não se sinta culpada de nada, ou culpado de que você não está orando bem, não está fazendo a coisa certa. Se está acontecendo isso na sua vida nesse momento, considera. Busca do Senhor, Ele está à distância de uma oração e Ele quer escutar. Só descansa, acalma o seu coração e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu não posso mudar essa situação, não posso fazer nada. Mas tu podes, eu sei que tens o controle, eu vou esperar, eu vou confiar, eu vou agora buscar escutar tua voz. Então, minhas irmãs, em nome de Jesus, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Porque eu não podia ir daí sem contar isso. O Senhor me falou isso na segunda, de segunda para terça. Quando eu fui trabalhar na terça-feira de manhã, feliz e confiante, em paz. Depois dessa mensagem, eu tô saindo da minha casa. O que aconteceu? Bateram no meu carro. Aí, 7 da manhã, um frio. E essa passagem como que voltou. Eu fiquei bem calma. Tudo bem. Outra pessoa tava lá estressada. Eu falei, nada, tem um seguro, né? O seguro vai pagar. Ninguém saiu ferido, não foi uma coisa assim. Eu falei, ok, Senhor, eu entendo que tu estás no meio de tudo. Muito obrigada por me dar essa paz. Porque talvez eu ficasse, né? Ah, meu Deus, é muito azar. Perseguição, ataque de Satanás. Eu tivesse aí toda, né? E o Senhor tá me dizendo, não, eu tô em tudo. Seja bom, seja ruim. O que aconteça, o que não aconteça, eu tô ali. Só descanse e confie em mim. Assim que um beijo, mulheres. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor coloque paz, contentamento, tranquilidade e essa confiança no coração de vocês, tá bom? Boa semana, eu vejo vocês domingo que vem.